Estamos de volta com o Cartão Verde. Eu quero aqui fazer um registro. Esse programa de hoje é gravado, então não nos permite aquela interatividade que a gente normalmente tem com os telespectadores através de Twitter, e-mail, Facebook e Gravado outras inédito, coisas. por favor. E para você que chegou agora, eu quero dizer o seguinte, que esse nosso Cartão Verde de hoje é dedicado a um tema, um grande tema, a torcida. No primeiro bloco a gente falou um pouco do surgimento das ditas organizadas, que com o passar dos anos foram se embrenhando no futebol de maneira muito perversa. Foi-se o tempo em que as torcidas organizadas tinham apenas as arquibancadas como palco. Fazendo pelos clubes algo que nem os cartolas mais apaixonados seriam capazes, ganharam importância política e força suficiente para deixar muitos dirigentes na condição de reféns. Literalmente, entraram no futebol porta adentro. As organizadas também têm tido papel decisivo na escalada de violência que tomou conta do futebol brasileiro. Então, essa matéria que a gente viu, ela tem uma parte do texto que fala o seguinte, que os organizados fazem pelos clubes coisa que nem os cartolas mais apaixonados são capazes de fazer. Por isso que no outro bloco, quando você citou aquele exemplo do Fluminense, de ter uma contraforça, né, para pelo menos brigar por essa paixão pelo futebol, ter alguém para representar de uma maneira diferente. Eu acho que elas crescem justamente nesse vácuo, não é não, Mauro? Elas fazem mais pelo clube do que os próprios cartolas. Pois é, se você imaginar os estádios de futebol no Brasil sem as organizadas, você pode não ter mais os caras que vão brigar, talvez até tenha. Quem garante que eles não vão para lá, né? Para bater em alguém, para fazer uma covardia, como o Vitor disse, o cara que gosta da briga. Mas você vai ter um ambiente muito chato, né? Muito monótono, porque eles também têm um outro lado, eles fazem a festa. São os responsáveis pela festa. São as organizadas que se dedicam a isso. Um dos grandes argumentos é que só elas acompanham os times fora de casa. Fora de casa. Fora de casa Exatamente. é uma pauleira. Quem é que vai? Torcedor. Só elas ganham para isso também, né? Tudo bem, só elas ganham para isso. Nem mas todos só ganham, elas- né? ganham. Nem todos ganham. Os líderes da torcida ganham. Os líderes ganham, mas os essa outros é uma tantos não. diferença importante, viu, Mauro, da gente fazer. Eu já dei palestra em torcidas organizadas e, apesar de ter falado contra torcidas organizadas, na casa das torcidas organizadas, no dia seguinte eu recebia muitos e-mails de gente com mensagens comoventes do tipo: muito obrigado por não me tratar como um marginal. Tá? Então a gente também não pode esquecer que esse lá é um ponto muito importante. Eu acho que muitas vezes há uma generalização. Toda vez que tem uma briga, por parte da imprensa esportiva especialmente, que conhece muito pouco do assunto. Em geral, os jornalistas esportivos não conhecem o assunto. Mas falam do assunto, escrevem sobre o assunto como se conhecessem. São levados a, né? São levados Não a, mas conhecem deveriam, uma arquibancada, já que os jornalistas convivem no universo do futebol, deveria se preocupar em entender um pouco mais. É o que eu acho. Eu sempre me interessei pelo assunto porque acho que ele está diretamente ligado ao meu trabalho e à minha paixão, que é o futebol. Então, quando você generaliza, você acaba cometendo uma injustiça. Porque você acaba rotulando todo mundo como se todos fossem marginais, e não é verdade. E com Não é rótulos verdade. pesados. E rótulos pesados. Marginal dá Muita processo. gente que faz parte da torcida organizada é um cara apaixonado pelo time que só quer torcer. E muitos acabam saindo, às vezes, quando percebem que aquela facção da qual fizeram parte por muito tempo, ela perde o sentido, ou toma um outro rumo. E acabam até se afastando. Isso também acontece. Então, generalizar nunca é legal. E nesse caso, especificamente, acaba sendo muito injusto. E acaba não colaborando em nada para encontrar o ponto exato do problema. A gente acaba rotulando todo mundo, né? E não há avanço, não se detecta o problema em si. Né? Até, como eu comentei contigo fora do ar, a Inglaterra conseguiu conter o hooliganismo. Ok. Os estádios ingleses são um saco, em sua maioria. São chatíssimos. Por quê? Não pode fazer nada. Agora, no ano passado, um torcedor, acho que do Everton, levou uma fumacinha azul para o estádio, que é proibido, né? Encontraram o cara 3 anos sem entrar no estádio de futebol, porque o cara entrou com aquela fumacinha azul, uma latinha de fumaça. Agora, ou seja, a coisa é tão rigorosa, é tão careta, né? É tão chata, é tão coxinha, que o estádio inglês virou um teatro. E o futebol não é um teatro. Nem para os ingleses, nem para o brasileiro, nem para o argentino. O ambiente do futebol, o estádio de futebol, o ideal é que ele contemple espaços para quem quer sentar numa poltrona e ver o jogo, né? Um ingresso mais caro e tal. E locais onde você possa pular, cantar, torcer, vibrar.
participar do jogo Agora, e ajudar a sua equipe. Agora, eu acho tudo bem. Eu queria fazer só uma observação com essa questão sobre essa coisa de generalizar ou não. O desconhecimento é verdadeiro. Eu confesso que eu não conheço isso a fundo. E foi até pensando nisso, depois da nossa conversa, que eu decidi que a gente podia fazer um cartão verde para discutir só esse bendito assunto da torcida. Porque é o seguinte, Mauro, a gente, mesmo não tendo conhecimento profundo, quando você acompanha a notícia e você consegue juntar as coisas que acontecem, você vê que toda vez que tem uma barbaridade, tem alguém da torcida organizada, da cúpula, cara. Ela tem representação ali institucionalmente, entendeu? Pode não ser o presidente, pode não ser o cara de baixo, mas o cara não é um qualquer, entendeu? Ele está amparado, mas ali sempre tem alguém que tem uma representatividade organizacional dentro do negócio. Por que nós temos tão raras ações policiais, como essa que eu citei no Rio de Janeiro, para identificar essa liderança, justamente a enquadrar essa liderança, punir esse sujeito, prender o cara, se for o caso. Né? Por que isso não acontece? Então, na verdade, nossa sociedade, a justiça, a polícia, nada é feito para combater isso. Então, a gente está dando murro em ponta de faca. Aí a gente se assusta quando vê que o cara que estava envolvido no ano passado, por exemplo, numa briga, era o mesmo cara que tinha ficado preso em Oruro. Exatamente. Cara. Aí, se você, eu aposto que se você tivesse como saber quem participou de todas as brigas, 80% das pessoas. O contingente era mínimo. Era isso que eu estou falando. Fala, Riva, desculpa. Não, só um detalhe em cima do Mauro falou. Eu acho que essa tolerância tem que ser a tolerância zero. Infelizmente, para conter. Eu acho que aí. Mas acho que é mais intolerância zero com esse tipo de gente que eu estou falando do que com o cara que vai soltar a fumacinha. Mas eu sei, mas aí eu acho que primeiro vai equilibrar. Aí que nem hoje, se você for analisar, a gente tem um exemplo muito na Inglaterra, claro. Eu não quero ver aquele cara lá, torcedor. Pô, que é bonita, a organizada se torna bonita. A torcida, os cantos, que é uma coisa que mexe com a gente dentro do campo, sem dúvida alguma. Mas eu acho que daí você vai começar a liberar as coisas devagar. Porque você tem justamente, o meu ponto de vista, a tolerância zero. Porque aqui, somente no Brasil, então você sabe. Mas vai matar a alma do jogo, você sabe que... Mas você tem de ter um... Que já vai matar o futebol. Que já está meio abatido. Vitor, eu entendo, Vitor, mas que caminho que você pode tomar? Para o grande torcedor, o torcedor apaixonado, o torcedor com cultura de futebol, como o Mauro falou no primeiro bloco, ele vai para o estádio, ele tem duas disputas ali. Uma é do time dele em campo, outra é a dele no canto, de empurrar o time contra o outro torcedor. Ou de empurrar mais do que o torcedor do outro time fez no outro jogo. Sabe, é a festa da arquibancada. Quando há o outro torcedor, a gente já não tem mais outro jogo. Tem clássico de um time só. Vou dar um clássico exemplo. Com 10%. Vou dar um exemplo. Cidade de Rosário. Rosário é uma cidade que tem 1 milhão e pouco de habitantes. O Central tem média de 38, 39 mil pessoas no estádio de 40 mil por jogo. O Nils tem média de 38 mil. Eles estão disputando e não pode ir assistir jogo um na casa do outro o tempo inteiro. O dia inteiro. Essa disputa, a festa, por exemplo, o Rosário vai ser campeão uma vez na vida, outra na morte. Mas a torcida é o orgulho. Ela joga o jogo. O torcedor ele tem orgulho de ir lá naquela arquibancada e fazer parte daquilo. Isso não pode acabar no futebol, senão vai chegar um dia que vai ser um negócio tão pra televisão que vão colocar que nem um show do Michael Jackson, que estão fazendo aí com o negócio holográfico, vão colocar um monte de gente fingindo que tá torcendo na arquibancada e vão ficar todo mundo vendo pela televisão um jogo frio. O Mauro falou, ninguém está generalizando, ninguém quer, mas tem que tomar Mas uma posição. A tolerância zero vai gerar Mas isso. a tolerância zero, mas tem que tomar tolerância nessas pessoas, justamente pegar os... Amanhã você pega um cabeça e tem a Riva, tolerância eu quero saber zero. o que você acha de uma coisa. Um amigo meu foi ao Neo Maracanã ano passado. E, aliás, depois que destruíram a geral, ali o Maracanã praticamente acabou, não nem a reformulação. E ele tirou a camisa. Um cara foi lá e obrigou ele a colocar a camisa. Para assistir o jogo. Não pode assistir o jogo sem camisa. Eu acho ridículo. Acabou. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Essas arenas novas, tanto é que eu estava falando com o Mauro aqui em off. Falei, Mauro, pô, quando eu jogava no Maracanã, o gol, quando eu ia pro gol, eu ia para geral. Eu nunca olhei para cima, eu ia na geral. Claro. A identidade que eu tinha com o torcedor, aquele torcedor mesmo, sem camisa, torcedor banguela mesmo, tudo descabelado. Esse era o prazer, essa frase alegria. Foi bonita, você via, hã? Essa frase foi bonita. Quando eu jogava, eu fazia gol, eu ia sempre para geral, nunca olhei para cima. Não, mas é verdade, porque a minha identificação justamente é com aquele torcedor, é coisa de louco, pai. Vitor Vini está arrepiado aqui. Não, mas aqui, ó. É sério, olha aqui, esse é o futebol. Mas Isso está acabando. Hoje em dia o cara mal pode comemorar e toma um cartão amarelo. Sem dúvida. O cara não pode ter uma reação espontânea e toma cartão amarelo. Futebol está sem graça. E estão limitando o ato de torcer, né? Esse é o grande problema. Pasteurizando o jogo. A questão do exemplo inglês, existem livros já publicados na Inglaterra questionando, discutindo essa questão da alma dos estádios, do direito de torcer em pé. Existem movimentos na Inglaterra pelo direito de torcer em pé. Eu quero torcer em pé. E de ingresso mais Eu não barato quero uma também. cadeira.
Não precisa da cadeira. Eu quero torcer em pé. Qual o Cadeira me problema? atrapalha. Aí se associa o torcer em pé à violência. O que tem a ver torcer em pé com a violência? Como se associa muitas vezes, aí isso é um absurdo. Tem pessoas que acham também que só aumentando o preço do ingresso você resolve o problema. Eu já vi briga no Pacaembu, no ingresso mais caro, na cadeira numerada, de corintianos com santistas. Estava até junto com o PVC nesse dia, assistindo um jogo ali nas numeradas. No jogo que o Zé Roberto, jogando pelo Santos, deitou e rolou. Quanto foi esse jogo contra o Corinthians? 3-0? 3-0. 3-0. A torcida do Santos estava limitada ao tobogã e alguns santistas estavam na área das numeradas, uns poucos santistas, que o jogo era mando do Corinthians. No segundo ou terceiro gol do Santos, os santistas comemoraram de forma mais empolgada e foram ameaçados ali. O pau cantou. No lugar mais caro do estádio. Gente de terno e gravata, que veio do trabalho executivo, querendo brigar. Então, não é um ingresso caro que vai resolver o problema, porque a violência não está ligada diretamente à classe social. Isso é um preconceito absurdo. E muita gente pensa assim, não são poucos, né, defendem essa tese. E a questão do direito de torcer isso tem que ser preservado. No caso da Inglaterra, essa discussão começa porque eles percebem que eles apertaram ao máximo, proibiram tudo. Agora é o momento de começar a discutir para abrir um pouco. Abrir um pouco para que as coisas voltem a ser como era antes, do ponto de vista da festa, sem a violência. Conseguir separar as duas coisas. Festa de arquibancada não tem que estar diretamente ligada à violência. Então é preciso separar isso, para que as pessoas possam torcer e tornar recuperar o prazer de ir ao estádio. O exemplo que eu dei da torcida do Fluminense, eu conversei com amigos meus, tricolores, que voltaram a frequentar o Maracanã em jogos do Fluminense, e vocês vão lembrar, em 2009, foi o auge desse movimento, foi quando o Fluminense estava, não matematicamente, mas virtualmente rebaixado à segunda divisão, e o time começou a vencer os jogos. O momento é emblemático. E foi subindo a média de público assustadoramente. Chegou a botar 60 mil pessoas no jogo contra o Ipatinga na última rodada. Depois, quer dizer, foi crescendo. Por quê? Uma das razões, os jogos do Fluminense começaram a ficar legais. Passou a ser um programa bacana. O ambiente melhorou, literalmente. O ambiente melhorou. E as pessoas começaram a ir com mulher, com filho, com namorada e tal, levar a mãe e o pai, porque não estava saindo confusão, naquele pedaço não saía confusão. E se torcia muito, se cantava muito. Quando entrou a música, inclusive, do RPM, né? E o Horto Mágico também. O Horto Mágico, fizeram algumas adaptações e aquilo tomou conta. Então, assim, há uma saída. Agora, essa saída ela só vai funcionar se existir punição para quem trabalha contra Mas isso. essa reação, Mauro, quando as organizadas começaram a ganhar força, a ganhar poder, eu me lembro da organizada afastar bolos de torcedores civis, né? Torcedores avulsos. Civis é ótimo. Afastados, esses torcedores eram afastados porque a organizada queria colocar a faixa lá no local nobre da arquibancada. Então, isso foi só a volta de um fenômeno que já acontecia quando as organizadas começaram a ganhar muita força. Os torcedores ditos não organizados acabaram se dispersando também por conta disso, por uma coerção que existia das organizadas. Um detalhe que ele falou, o negócio de você torcer em pé, gostar, parece que o Corinthians liberou, né? Então, agora, que o estádio eu achei, e foi muito criticado. Então, mas agora em 2014 uma coisa me chamou a atenção quando teve Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. É que eles tiraram os assentos das duas torcidas. Quer dizer, deviam ter tirado as deles. Os outros assentos tirariam se outra torcida pedisse. Porque senão você também condena o cara que pagou para sentar e ficar de pé também, né? Sim. Por isso que essa nuance do que o Celso estava falando. Tudo é com muito bom senso, entendeu? Me chamou a atenção, aliás, até defendi na época esse meu ponto de vista, e alguém falou, pô, mas aí já é demais também. Eu acho que você recebe as pessoas com a cadeira. Se eles não quiserem, depois é uma outra história. Até porque... Inclusive, como houve uma briga no jogo que tiraram as cadeiras, primeiro jogo houve uma briga, muitos falaram, viu, tiraram as cadeiras e brigaram. Alguém acha que eles não iriam brigar se tivesse cadeira? Por causa de cadeira. Eles brigariam do mesmo jeito. Usaria as cadeiras para bater nos outros. Exato. Cadê as cadeiras? Não tem lógica. Não é, a história da cadeira, com a cadeira ou sem a cadeira, a briga, se culpa até a cadeira. Não é a bandeira, não é a bandeira que vai brigar. Se culpa até... Os caras estão ali, por acaso, brigaram naquele mesmo dia. Bom, eu vou ter que fazer o último intervalo. Diga, Riva. Não, eu estava indo, a torcida do Grêmio, essa torcida também que eles vêm, né, tem aquele ato que parece... que o Mauro citou aqui. Foi proibido, né? Parece proibido. Que caiu, não sei o quê. Eu acho que se gosta, eu acho que não for agressivo, né? Eu não sou nada contra que nem o torcedor corintiano. Eu gosto de ficar de pé torcer, porque não tem espaço para ele torcer de pé. É uma liberdade de expressão, de certa forma, também, né? Só para lembrar que isso aconteceu já na Arena do Grêmio, no Estádio Novo, e no antigo, no velho, Arena Cara, no velho não tinha esse problema. Eles desceram lá várias vezes e não caiu. Aí tem problema de estrutura e aí proibiram o pessoal de fazer a festa. O tobogã do Pacaembu tem assentos que ninguém usa. Ali se vê o jogo de pé. É cultural. Todo mundo fica em pé, é um acordo tácito. Futebol, arquibancada, é carnaval, não é teatro.
Eu adoro teatro, mas o futebol é carnaval, não é teatro. Pode ser espetáculo, mas é de carnaval, Não, né? tem que ter lugar, o pessoal gosta de ficar tranquilo, mas futebol Paulão, é carnaval. eu vou fazer o último intervalo, mas por favor, seja didático. Talvez nem todo mundo consiga identificar a sua camisa do Racing. Se você quiser justificar a escolha também, É a por camisa favor. do Racing Clube de Avejaneda, o primeiro clube argentino campeão da Libertadores, campeão mundial. Até nisso ele se afina, ou não se afina, Um clube muito sofrido e que goza da minha simpatia por conta da sua torcida, que é absolutamente apaixonada. Então, eu torço pro Racing porque... A região toda ali respira Eu futebol torço do pro Brasil. Racing porque a torcida do Racing é maravilhosa. Você E diria quando que eu você- descobri isso, eu também fiquei apaixonado Mauro, pelo você clube. torce para a torcida do Racing, é isso? Mais do que pelo time. Que legal. Era ou não era o cara certo para falar de Esse é o torcida? sentimento que a gente, esse é o sentimento que a gente quer preservar. Porque o time não dá nada, o time não Não dá vira nada nada, pra né? torcida. Eles não recebem nada em troca. É amor incondicional. E isso é lindo. Dos times grandes é a que mais canta de Buenos Aires. Dos grandes. Tem menores que cantam mais. Ele sabe disso. Esse é Vitor Bino. Se eu falar a história do alto-falante aqui, ele ia ficar zangado. Você fala na volta, vai ter que contar. Alto-falante é no Boca Juniors, né? Cartão Verde faz o último intervalo. Na volta a gente retoma o papo aqui com o Mauro César Pereira. Nosso tema de hoje é a torcida. Até já.